Como calcular o preço da sua arte para não ter prejuízo? A conta não é tão simples assim, mas também não é complicada. Vamos lá? Oi, eu sou Maurício Domeni, compositor de trilha sonora. Bem-vindo ao Arte Grana, onde vamos falar sobre o lado business dos profissionais de arte. E aquele papinho manjado, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários, aquela coisa que todo mundo fala, mas que é super importante para o canal. E aproveita que você está clicando aí e poste nos comentários como você faz para calcular o preço do seu trabalho. Você já precisou trocar de equipamento ou repor algum material e não tinha dinheiro para isso? Já chegou a hora de tirar umas férias e nada de grana? Já pensou na sua aposentadoria e nem pensou porque dinheiro, né? Vamos destrinchar um dos assuntos mais negligenciados por profissionais de artes, fotógrafos, ilustradores, músicos, que é o preço do seu trabalho. Como calcular isso? Fica comigo que isso vai fazer uma diferença absurda na sua carreira. Primeiro a gente precisa definir lucro, né? Lucro é o que sobra depois que você tira as despesas, certo? Tá, mas quais despesas? O que eu gasto para fazer aquele trabalho. Aí é que é o grande erro. Os custos não são somente o que a gente gasta para fazer determinado trabalho. Tem a nossa manutenção também. O que a gente gasta para viver, o nosso orçamento doméstico. Quanto eu preciso tirar para pagar as minhas contas pessoais. A gente tem o péssimo hábito de misturar os negócios com a vida pessoal. O certo seria a gente ter contas separadas para os negócios e para a vida pessoal, mas isso eu sei. Ninguém consegue fazer. Todo mundo fala que tem que fazer. Eu não conheço ninguém que consegue fazer, a não ser quando já tem uma empresa grande. Mas no nosso campo é muito difícil de fazer essa separação. Mas a gente precisa, pelo menos na conta, isso precisa estar separado. Então a gente precisa saber quanto que eu preciso para pagar as minhas contas pessoais, quanto eu gasto para fazer determinado trabalho, e aí a parte que ninguém lembra. Quais são os custos que eu tenho para manter o meu negócio? Por exemplo, troca de computador. Um computador tem vida útil profissional de quanto tempo? 3 anos? 5 anos, talvez? Esticando muito? A gente vai precisar trocar a máquina. Quanto custa essa máquina? Vou chutar um valor, um preço qualquer só para facilitar as contas. Custa R$ 4.000. Quanto tempo eu consigo ficar com essa máquina? 4 anos? Significa que o custo dessa máquina para mim é R$ 1.000 por ano. Eu preciso ter esse custo coberto em todos os trabalhos daquele ano. Ou seja, cerca de R$ 80 por mês, eu preciso ter isso embutido nos meus trabalhos para separar para eu trocar de computador. Isso vale para máquina fotográfica, isso vale para dar uma olhada ao seu redor e olha tudo que você tem, que você precisa trocar com uma certa frequência, precisa estar embutido aí. Não só trocar, mas fazer manutenção. No caso de música, preciso comprar cordas, preciso mandar o instrumento regular. Tem todos esses custos que precisam estar calculados, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer isso, e precisa estar embutido no meu custo mensal para eu poder saber quanto eu preciso separar de cada trabalho para cobrir isso também. Essa parte ninguém lembra, e é por isso que quando chega a hora de você trocar um equipamento, você fala, caramba, eu preciso comprar outra máquina fotográfica, mas eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro não estava calculado no seu preço e você não reservou ele. Não vou nem falar do assunto aposentadoria. Isso vai ser um episódio ou uma série de episódios completamente separado, porque a gente finge que não tem esse assunto. A gente não nem pensa nisso. Não, eu vou trabalhar o resto da minha vida. Vou estar com 80 anos, vou estar trabalhando, porque é arte, eu adoro o que eu faço. Sei, mas uma hora a gente vai precisar parar. Mas isso é outro assunto, vai ficar lá para frente. Mas isso tem que estar calculado também. E um outro valor que tem que estar aí é um valor para uma reserva financeira que a gente precisa construir. Por que precisa ter reserva financeira? Porque eventualmente a gente fica doente e não consegue trabalhar num mês. Ou acontece algum imprevisto em casa e a gente precisa ter aquele dinheiro da reserva para poder fazer aquela manutenção, trocar alguma coisa que estava imprevista, um conserto de carro que estava imprevisto. Ou pandemia, né? E que de repente todo mundo ficou sem trabalhar alguns meses e se não tem a reserva,
afundou. Ah, mas não é sempre que acontece uma pandemia. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas acontece. Se não acontece a pandemia, acontece outra coisa. A gente precisa estar preparado para essas coisas. E isso precisa estar no nosso preço. Ok, já fiz toda essa conta, coloquei tudo numa planilha, já sei exatamente quanto que eu preciso por mês para pagar as contas e a manutenção e reserva e tudo mais, certo? É isso que eu tenho que cobrar? Não, você esqueceu o lucro. É o lucro. A gente precisa ter lucro. Senão a gente só vive pagando as coisas. Esse cálculo que você fez é o mínimo que você precisa cobrar. Se você não cobrar esse mínimo, se você não conseguir ter esse faturamento no mês, você vai ter prejuízo. Essa é a linha divisória. Você não pode operar nessa linha. Você tem que estar acima dessa linha. Você precisa ter uma margem de lucro. Precisa ter um valor a mais. Por que esse lucro? Porque eventualmente a gente precisa expandir. A gente precisa ampliar o nosso negócio, a gente precisa incorporar outras pessoas para ajudar a gente, e aí vai precisar investir em material, em equipamento, em espaço. E eventualmente a gente não vai poder fazer determinado trabalho e vai precisar contratar alguém para fazer no nosso lugar. Ou porque a gente está com muito trabalho, graças a Deus, ou porque aconteceu um imprevisto e eu não consigo trabalhar. Eu fiquei doente, eu quebrei minha mão, qualquer coisa assim, e alguém precisa fazer no meu lugar. Eu vou atender o meu cliente, vou contratar alguém para fazer. Que vai cobrar, mesma coisa que eu cobraria, eu preciso ter um lucro em cima do trabalho da outra pessoa. Porque eu vou estar gerenciando e administrando essa pessoa. Agora, há situações em que pode ser bem interessante você trabalhar abaixo do seu custo ou até de graça. Deus me livre! Às vezes é interessante trabalhar de graça, mas esse é o assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, mostra para algum colega que pode se interessar também por esse assunto, por esse nosso papo, e é um papo. Então escreve nos comentários, vamos continuar esse diálogo, vamos bater um papo. Escreve o que você está achando, que outros assuntos você gostaria de ver no canal, que dúvidas apareceram, que coisas você discordou do que eu falei. Vamos seguir com o diálogo. Tchau!